Boa tarde. Vamos iniciar pedindo as luzes do Espírito Santo pela intercessão da Virgem Maria Santíssima. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Hoje nós veremos o terceiro capítulo, o início desse terceiro capítulo, a maternidade divina. Ensina o Concílio Vaticano II. Quis, porém, o Pai das Misericórdias que a encarnação fosse precedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser a mãe de seu filho, para que, assim como contribuiu para a morte a mulher, também contribuísse para a vida. Gente, Eva teve escolha, então era justo que Maria também tivesse escolha. Então, o Pai das Misericórdias quis, que a encarnação fosse precedida pela aceitação, pelo sim daquela que era predestinada. Deus predestinou, Deus preparou, Deus preservou a Virgem Maria, porém, Ele deu a ela a opção, a escolha, como Ele respeita a cada um de nós, Ele nos dá o livre-arbítrio, nós é que escolhemos entre o bem e o mal. A Virgem Maria, ela tinha a capacidade de honrar o sim, porque Deus a predestinou. Porém, ela poderia ter dito não se ela assim quisesse, e Deus a respeitaria. Mas ela não quis, gente? Porque ela era uma mulher extremamente virtuosa. Ela era dona de todas as virtudes, Ela tinha recebido de Deus muitas virtudes. E por isso ela teve a coragem, que não é a ausência de medo, gente. Tanto que ela faz no Magnífica, ela exalta a sua humildade, Ela diz, porque olhou para a humildade de sua serva. Ela não se vangloria. Ela sabe que Deus a escolheu, mas ela não se torna, por isso, uma pessoa soberba, porque ela é detentora das virtudes. A solenidade de Maria Santíssima, Mãe de Deus, é a primeira festa mariana que apareceu na Igreja do Ocidente. Desde os primeiros séculos surgiram heresias que perturbaram a vida da Igreja e ameaçaram a sã doutrina. Dentre elas, surgiu com Nestório, patriarca de Constantinopla, no século V, que teve a ousadia de declarar: porventura pode Deus ter uma mãe? Nesse caso, não podemos negar a mitologia grega que atribui uma mãe aos deuses. Então, isso foi uma heresia, de Nestório. Entretanto, reunida no concílio de Éfeso, no ano de 431, gente, não tinha passado nem 1000 anos, da vinda de Jesus, ainda no século I, a igreja proclamou solenemente uma das verdades mais queridas ao povo cristão. Maria é verdadeiramente
mãe de Cristo, que é o verdadeiro Filho de Deus. Então, ela é mãe de Cristo. Mater Dei. Assim estava debelada para sempre a perigosa heresia que queria ver em Jesus duas pessoas, uma divina e outra humana, sendo Maria apenas mãe desta última. Então, eles achavam, que Jesus era duas pessoas, uma divina e uma humana, que Nossa Senhora era mãe apenas do humano e não do divino. São Cirilo de Alexandria... desculpa, gente, eu pulei um pedacinho. Sendo Maria apenas mãe desta última. Não, disse o concílio de Éfeso. Maria é Theotokos. Theo, Deus. Tokos, mãe. Então, Maria é mãe de Deus. Isso foi definido no primeiro século da Igreja Católica. Não tem nenhum tipo de dúvida a esse respeito. É um dogma de fé sobre Nossa Senhora extremamente consolidado. Inclusive, gente, nenhum protestante inicial, aqueles que começaram novas igrejas lá no iniciozinho, nenhum deles tinha dúvida disso, viu? São Cirilo de Alexandria, presente nesse concílio, havia replicado a Nestório: dir-se-á, a Virgem é a mãe da divindade? Ao que responderemos: o Verbo vivo subsiste, é gerado pela própria substância de Deus Pai, existe desde toda a eternidade, mas ele se encarnou no tempo e por isso pode-se dizer que nasceu de uma mulher. Então, o Verbo, como está lá no Gênesis, o Verbo era a palavra pela qual Deus foi criando o mundo. Então, o Verbo vivo subsiste, ele foi gerado pela própria substância de Deus Pai e existe desde toda a eternidade, ele não precisa ser gerado, o Verbo. Porém, o Verbo encarnado se encarnou no seio de uma mulher, que é Jesus. Então, o Verbo deixa de ser apenas palavra e passa a ter carne, e ele nasce de uma mulher, ele quis nascer de uma mulher. Jesus, Filho de Deus, é filho de Maria, é sangue de Maria, é a carne de Maria. Fica em Jesus a marca de Maria, o caráter, e até não esqueçamos a herança genética, a fisionomia, a voz, a carne mesmo de Maria. Seu corpo é todo feito do corpo de Maria. Como Jesus não foi gerado pelo sêmen de um homem, biologicamente tudo lhe veio de sua mãe. Por isso dizia Santo Agostinho: a carne de Jesus é a carne de Maria. E como não respeitar a mãe de Deus? Não é verdade? Falando da maternidade divina de Maria, assim se expressa São Pedro Damião, que viveu entre 1007 e 1072, bispo e doutor da Igreja. Esta matéria extraordinária, deixa eu só centralizar aqui direitinho. Esta matéria extraordinária nos tira até a capacidade de falar. Que língua poderá explicar? Que inteligência não ficaria parada de espanto se começasse a pensar que o Criador nasce da criatura, o artesão vende seu artefato, que o seio de uma jovem virgem tenha gerado aquele que pode conter todo o universo, e ainda, ó Virgem admiravelmente fecunda, que num novo e inédito milagre recolhe no seio aquele que é sem medida, gera o eterno e dá à luz o que foi gerado antes dos séculos. Uma das mais belas orações da liturgia das horas, uma antífona mariana diz: ó tu que gerastes, diante da admiração da natureza, o santo que te gerou. Ó tu que geraste,
diante da admiração da natureza, o santo que te gerou. Na plenitude dos tempos, diz o apóstolo, Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de uma mulher. Gálatas 4:4. Esse aqui está na Bíblia, né? Carta de São Paulo aos Gálatas. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de uma mulher. Diz o Papa João Paulo II, na encíclica A Dignidade da Mulher. Isto nos mostra que no ponto-chave da história da salvação se dá um acontecimento capital, em que entra a figura de uma mulher. Precisamente esta mulher está presente no evento salvífico central, que decide da plenitude dos tempos. Esse evento se realiza nela e por meio dela. O evento se realiza nela e por meio dela. Então, ponto-chave, né, da história da salvação. Acontecimento capital, ou seja, o acontecimento cabeça da salvação. Jesus tinha que nascer humano para nos salvar como nos salvou, né? Se dando como oferenda viva, né? Morrendo por nós. Por isso, ensina-nos a Igreja que Maria é aquela que mais cooperou com a obra da redenção. Então, Maria é chamada também de corredentora. Corredentora. Aquela que ajuda na redenção, né? É deste sublime e exclusivo privilégio de ser Theotokos que derivam todos os outros títulos que Maria recebe de seus filhos. De fato, diz o Concílio Vaticano II, Maria, filha de Adão, consentindo na palavra divina, se fez mãe de Jesus e, abraçando a vontade salvífica de Deus com todo o coração, não retida por nenhum pecado, consagrou-se totalmente como serva do Senhor à pessoa e obra de seu Filho, servindo sob ele e com ele, por graça de Deus onipotente, ao mistério da redenção. Então, olha, Maria é filha de Adão, sim, mas ela, né, preservada do pecado original, apesar disso, consente na palavra divina, ou seja, diz o seu sim, e se faz mãe de Jesus, abraçando essa vontade salvífica de Deus com todo o coração, não foi retida por pecado, porque ela não tinha, consagrou-se totalmente como serva do Senhor, à pessoa e obra do seu Filho, servindo sob ele e com ele, por graça de Deus onipotente, ao mistério da redenção. Então, ela é corredentora, porque ela ajuda Jesus, né? Ela presta esse serviço enorme a Deus, de se doar inteiramente. O catecismo ensina que Maria é verdadeiramente mãe de Deus, visto ser a mãe do Filho eterno de Deus feito homem, que é ele mesmo Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é Trindade Santíssima. Então, Maria é verdadeiramente mãe de Deus, porque é mãe do Filho eterno de Deus, que é Deus. Jesus é Deus. Então, Maria é mãe de Deus. A encarnação é o maior acontecimento de todos os tempos, sem sombra de dúvida. Deus se fez homem, sem deixar de ser Deus. Isto se fez por meio de Maria. Ela passou a ser, a partir daí, o ponto de união entre o céu e a terra. Gente, isso é muito legal. Ponto de união entre o céu e a terra. Foi ela quem deu a Jesus a carne e o sangue humanos. Assim tornou-se o elo definitivo de ligação entre o céu e a terra. Por isso, né, gente, vamos sempre recorrer à Virgem Maria em todas as nossas situações, tribulações, dificuldades, mas também para agradecer. Qual o bom filho que não ouve a sua mãe? E será um filho melhor do que o próprio Deus? Do que o próprio Jesus Cristo? Acredito que não, né? O Papa São Pio X, na encíclica Ad Diem Illum, de 2 de fevereiro de 1904, fala admiravelmente da maternidade divina de Maria. A Virgem Santíssima não somente coube
a Virgem Santíssima não somente coube a glória de haver ministrado a substância de sua carne ao unigênito do Eterno, que devia nascer homem, hóstia excelente preparada para a salvação dos homens, mas igualmente teve a missão de zelar e conservar esta hóstia e ao tempo devido apresentá-la ao sacrifício. Gente, hóstia é aquilo que vai ser sacrificado, né? É uma oferenda. Então a Virgem Maria não só teve a glória de ministrar a substância da sua carne, ou seja, de formar a carne de Jesus, mas também de zelar e conservar esta hóstia até mesmo ao momento do sacrifício. Como mãe, ela ensinou, criou, alimentou, vestiu, guardou o menino Jesus, juntamente com São José, né? Que foi o pai adotivo, que tanto fez para que esse menino crescesse em segurança, né? Quantas e quantas vezes fugir, cuidar, com certeza admoestar, ensinar, né? E aí, até o momento do sacrifício. São Luís de Montfort ensina: Deus, sem precisar, porque se basta a si mesmo, quis começar e acabar suas maiores obras por meio da Santíssima Virgem. Tratado da Verdadeira Devoção, número 16. Ele não precisava, mas ele quis. Porque o mundo era indigno de receber o Filho de Deus diretamente das mãos do Pai, diz Santo Agostinho, ele o deu a Maria, a fim de que o mundo o recebesse por meio dela, que o mundo o recebesse por meio dela. Então, gente, nós não éramos dignos de receber Jesus sem a mediação da Virgem Maria. Deus Filho ensina São Luís, comunicou à sua mãe tudo o que adquiriu, por sua vida e morte, seus méritos infinitos e suas virtudes admiráveis. Então, Deus Filho comunicou à sua mãe seus méritos infinitos e suas virtudes admiráveis. Infelizmente, até hoje os cristãos protestantes, ainda enganados pela heresia de Nestório, seguida por Lutero, consideram Maria apenas mãe de Cristo homem e não mãe de Deus. Assim, tristemente, não lhe prestam o devido culto. E o que é pior, ofendem-na com muitos insultos e profanações de suas imagens sagradas. Que o Filho de Deus não leve em conta esses pecados. Aqui é uma prece do professor Felipe Aquino, que se torna a nossa. Que o Filho de Deus não leve em conta esses pecados. Sim, porque se alguém desrespeita a minha mãe, eu fico muito chateada com essa pessoa. Então, a gente precisa fazer sempre essa oração. E aqui, gente, eu me ratifico, porque lá atrás eu disse que os primeiros protestantes acreditavam Maria ser mãe de Cristo Deus. Mas não, eles seguem a heresia de Nestório, viu? Foi seguida por Lutero e consideram Maria apenas mãe de Cristo homem. Contra o erro de Nestório, é preciso afirmar ainda mais uma vez com a Igreja que Jesus Cristo é apenas uma pessoa, embora tenha duas naturezas, a divina e a humana, unidas hipostaticamente, como ensina a teologia. E Maria é mãe desta pessoa única que é Jesus. Nós vamos parando por aqui, né? Ficamos com essa frase. Jesus, então, é uma pessoa da Santíssima Trindade. Uma pessoa. São 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus, pessoa da Santíssima Trindade, único, mas ao mesmo tempo ligado, né, hipostaticamente, unido hipostaticamente. É uma coisa que não se explica, apenas se crê. A nossa fé tem dessas coisas, né? São os mistérios da nossa fé.
A gente se aprofunda neles, mas nunca esgota a sua matéria. Então, Jesus, pessoa da Santíssima Trindade, é filho de Maria, mas ele é inteiro filho de Maria. Não tem como ele ser uma parte filho de Maria e outra parte não filho de Maria, certo? Continuaremos então na quinta-feira. Tenham uma boa tarde, fiquem com Deus. Encerramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.